Oi pessoal, estamos começando o Falando em Saúde, comigo, Adriana Ferreira. E hoje vamos falar sobre o sarampo. Falando de saúde com Adriana Ferreira. Como eu falei, nós vamos falar hoje do sarampo. Sarampo é uma doença que hoje está na mídia, todo mundo discute, está tendo campanhas, né? A mídia está falando toda hora dos grupos aí que tem que ser vacinados, né? A faixa etária. Por que disso, né? O que o sarampo causa? O que é o sarampo? O que já foi o sarampo aqui, né, no Brasil? Eu vou falar um pouquinho para vocês uma breve história do sarampo aqui no Brasil. O sarampo aqui no Brasil foi uma doença assim, que matou muito. Antigamente matava assim, milhões de brasileiros. E aí, em 1992, surgiu a vacina. Então, a partir do momento que surgiu a vacina, todo mundo começou a ser vacinado, foi se caindo, né, essa mortalidade, cada ano diminuindo mais, diminuindo. E aí chegou em 2000, a gente não se falava de mais casos de sarampo aqui no Brasil. Mas isso não quer dizer que a gente não tinha o vírus mais no mundo, né? O vírus ainda circulava na Europa, no Canadá, Israel, tanto que teve em 2007 a 2011 uns surtos de sarampo nessas regiões. Só que no Brasil não. Só que, porém, como a gente brasileira, a gente às vezes é meio acomodado demais. É uma doença que foi acabando, né? Quando chegou em 2000, a gente não se falava mais do sarampo. Então, as pessoas começam a perder o medo e a não se vacinar mais. E o que aconteceu quando foi esse ano, né? No início do ano, uma pessoa de São Paulo que viajou para a Europa ou para o Canadá, África, Ásia, que são os lugares, né? Onde a gente ainda tem o vírus. Essa pessoa não era vacinada e aí ela adquiriu o vírus lá de alguém que estava contaminado. E na hora que ela retorna para o Brasil, ela trouxe o vírus com ela. E aí esse vírus, ele é um vírus extremamente contagioso. Se eu estou com o sarampo e eu estou no meio de uma população, eu consigo contaminar de 12 a 18 pessoas que estão próximas a mim. Porque ele é uma das doenças que a gente tem a vacina, né, de prevenção, que mais tem o contágio mais fácil. Então, ela é uma doença muito perigosa e de autocontaminação, assim, mais fácil. Então, é por isso que as pessoas têm que se vacinar. E o que aconteceu? Quando essa pessoa trouxe esse vírus para São Paulo, como já tinha uma parte da população que não vacinou, começou a disseminar o vírus para as pessoas que não são vacinadas. E aí começou-se a ter e começar os surtos de sarampo. E aí alguém de São Paulo que viaja para Minas Gerais, que viaja para outro estado do Brasil, começa a levar o vírus do sarampo para o Brasil inteiro. E é isso que acontece. Então aí hoje a gente tem focos do sarampo em praticamente todas as regiões do Brasil. E aqui em Minas não é diferente, né? A gente tem hoje em Uberlândia 23 casos, eu falo isso até novembro, eu não tenho dados ainda de dezembro, tá? Esses dados eu tirei da Secretaria de Saúde. Então aqui em Uberlândia a gente tem 23 casos e em Araguari até novembro a gente já tem 2 casos de sarampo. E o sarampo ele é perigoso e ele mata, gente. Então nós vamos tirar agora algumas dúvidas a respeito do sarampo. Porque a gente está com algumas perguntas aqui que a gente pegou da população e eu vou começar respondendo uma delas, tá bom? Como saber se estou com sarampo? Então, a primeira pergunta é como saber se estou com sarampo? Gente, o sarampo, se você não vacinou ou tem dúvidas que você foi vacinado, então se você é uma pessoa que pode sim pegar o sarampo, se você entrou em contato com alguém que tem o sarampo. E quais são os principais sintomas que a gente pode observar? A gente vai ter uma febre alta, vai ter tosse, uma tosse mais seca, vai ficar com coriza, aquele nariz escorrendo, né? Espirrando. Então, o que acontece? Se isso acontecer, isso em média, se você teve contato com uma pessoa que tem o sarampo, depois de uns 10 a 12 dias que começam a aparecer esses sintomas, tá? E esses sintomas duram em média de 4 a 7 dias. E as manchas vermelhas no corpo são um dos últimos sinais que vão aparecer. Aparece também, gente, aquelas manchas brancas por dentro da bochecha.
Essas manchas vermelhas que aparecem pelo corpo, elas começam no rosto, descem para o pescoço e depois vai descer para os membros. Elas não coçam, tá? E os olhos também podem ficar vermelhos, lacrimejando. Então, são todos esses sintomas, a gente pode observar, mas em qualquer um deles, a gente apresentou qualquer um desses sintomas, procurar o médico, ainda mais com esses surtos de sarampo aí. Então, pode ser outra coisa? Sim, pode, mas pode ser o sarampo. E o que acontece? Se você está com sarampo, você pode transmitir. Esse que é o problema. Então, a gente tem que diagnosticar rápido, porque hoje está se fazendo um bloqueio, que a gente fala. Então, as pessoas que tiveram contato com alguém que tem o sarampo, quando assim que eles identificam uma pessoa que tem o sarampo, todas as pessoas que tiveram contato com essa pessoa, dentro do período ali que ela adquiriu o sarampo, eles começam a vacinar, que é essa vacina de bloqueio, porque é o período que esses 10 a 12 dias até aparecer os sintomas, a pessoa está vacinada, que é o período que a vacina também demora para fazer o efeito. Então, na hora que tiver para aparecer a doença na pessoa, né, os sintomas, ela já foi vacinada e esses sintomas vão vir muito mais a menos, né? Então, eles não vão prejudicar tanto e nem complicar tanto. Então, por isso que é importante. Começou os primeiros sintomas, já procurar um médico, e aí os exames normalmente que são feitos é um suave que a gente fala, que é pegar mesmo uma amostra da saliva, né? Ou se não sanguíneo também, para estar aí fazendo os exames para diagnosticar se a gente está com sarampo ou não. E a gente tem hoje muitos casos suspeitos, estão esperando essas confirmações, e tem os casos confirmados porque já fizeram esses exames e já constataram que é o sarampo. Então, gente, por que tem que ter um cuidado? Porque o sarampo é o seguinte, o vírus do sarampo, por que a gente consegue pegar ele, a transmissão dele é muito fácil? Porque se eu estou contaminado e eu espirro num ambiente, em qualquer lugar que eu estiver, esse vírus ele fica no ar por 2 horas. Então, eu estou dentro de um ônibus aqui em Araguari. Estou dentro do ônibus e aí eu espirrei dentro do ônibus e eu estou com sarampo. Quando eu desço do ônibus e vou embora, a partir do momento que eu espirrei, o vírus ainda fica 2 horas no ar, vivo. Então, eu vou embora e todo mundo que entrar naquele ônibus ali no período de 2 horas pode ser contaminado, a não ser que ele já tenha tomado a vacina ou que ele já tenha tido sarampo, porque o sarampo a gente pega uma vez só na vida. Passou, se você já adquiriu sarampo uma vez, já teve, seja quando você foi criança, adolescente ou agora adulto, e você já passou por ele, você não pega mais o sarampo. A gente adquire o sarampo somente uma vez, tá bom? Então vamos agora para a segunda pergunta. Quais os riscos do sarampo? Gente, a segunda pergunta é qual que é o risco do sarampo? O risco do sarampo, gente, são as complicações que ele pode trazer. Porque o vírus do sarampo, ele também atinge a medula óssea, que é onde a gente tem ali a produção das nossas células de defesa do corpo. Então ele acaba deixando um pouco mais deficiente o sistema nosso de defesa. Então ele pode trazer outros tipos de infecções, né, que são secundárias, que a gente pega uma outra infecção e como o nosso sistema imunológico está deficiente, a gente acaba tendo essas doenças de uma maneira mais forte, mais exacerbada, né, do que a gente poderia ter tido se a gente tivesse nosso sistema imunológico bem. Então, o problema do sarampo é esse. Então, o que acontece? Quem são a faixa etária, as pessoas que têm mais risco, né? São crianças menores de 5 anos. Hoje, a faixa etária acima de 30 anos tem sido também uma população mais afetada pelo sarampo. Aquelas pessoas que têm deficiência de vitamina A, porque a vitamina A, gente, a vitamina A ela é importante porque ela fortalece o nosso sistema imunológico. Então, se a gente está com carência de vitamina A, a gente também já tem um sistema imunológico deficiente. Aí, junto com o vírus, que vai deixar mais deficiente, então essa pessoa também é uma pessoa de risco, né? E para aquelas pessoas que já têm doenças, né, que são imunossupressoras, doenças que atingem o sistema imunológico, igual os portadores do vírus do HIV, ou quem tem também o lúpus, né, eritomatoso. Então, elas são doenças, né, que elas, junto com o sarampo, ela trazem complicações. Quais são essas complicações que o sarampo pode trazer? Pode trazer doenças respiratórias graves, como pneumonia,
otites também, diarreias graves, encefalite, que é o que, gente? É a infecção do encéfalo, né? Do nosso cérebro. Então, isso são complicações muito graves e que pode levar à morte. De janeiro até o meio do ano, se eu não me engano, já tinha mais ou menos 15 óbitos pelo sarampo. Então, é importante a gente ficar atento a essas complicações. E onde que a gente encontra vitamina A também, gente? Na cenoura, nos ovos, na laranja. Normalmente os alimentos laranjas, de cor laranjada mais forte, é a vitamina A. Mas não quer dizer que você precise panturrar de vitamina A para você ter. É só mesmo, gente, quem tem já a deficiência. Normalmente a gente tem já uma quantidade suficiente de vitamina A. Tá bom? Então, vamos agora para a terceira pergunta. Quanto tempo eu fico com sarampo? A terceira pergunta é quanto tempo a pessoa fica com sarampo? É uma média de 21 dias, é o período ali de 10 a 12 dias que o vírus fica incubado até começar a aparecer os sintomas, e esses sintomas têm uma média aí também de duração de 7 dias, né? De 4 a 7 dias, então estima-se uma média de 21 dias que a pessoa fica com sarampo. Lembrando, gente, que adquirir o sarampo uma vez, a gente não mais vai pegar o sarampo, tá bom? Quantas doses de vacina devo tomar? A quarta pergunta, já vamos falar das vacinas, né? A gente vai querer saber quantas doses tem que se tomar da vacina. Gente, hoje, o calendário vacinal, a gente toma a tríplice viral, que é cachumba, sarampo e rubéola. Essa a gente toma ela com 12 meses de vida. Então, depois disso, a gente vai tomar com 15 meses a tetraviral. Então, são 2 doses. De 12 meses, né, de um ano, a 29 anos, a gente toma 2 doses. A gente toma primeiro a tríplice viral e depois a gente toma a tetraviral com 15 meses. Né? Então, tomou com 12 meses a tríplice viral, quando a gente completa 15 meses, 3 meses após, né? A gente toma a tetra, que a tetra é cachumba, rubéola, sarampo e inclui uma dose da catapora. E aí, essas são a dose suficiente, né, para as pessoas de 1 a 29 anos. A partir de 30 anos a 49, é uma dose só. Você pode ir tomar uma dose que você está imunizado. E a população menor de um ano, por que que ela não toma antes? Que é uma população, né, que são os bebês, que estão sendo hoje também muito atingidas. Por quê? Porque eles não têm a vacina. Porque a vacina pode ser dada para eles, pode, mas ela não tem a mesma eficiência. O sistema imunológico não consegue reagir com a mesma capacidade quando ela toma com 12 anos. Então, por isso, a gente só dá ela com 12 anos. Mas como está tendo surtos hoje, então de 6 meses a 11 meses e 29 dias, eles estão dando uma dose extra, né, da vacina. Mas o que que acontece? Quando completa um ano, tem que tomar de novo. Essa dose é extra, porque se caso essa criança pegar o sarampo, mesmo que ela não tenha 100% de eficiência do sistema imunológico dela, ela vai ter um pouco já do sistema imunológico preparado. Então, consegue combater também com mais facilidade do que se ela não tivesse tomado. Então, hoje, por causa dos surtos, de 6 a 11 meses e 29 dias, tá dando uma dose extra. Completou um ano, gente? Vai lá tomar a primeira dose do mesmo jeito, mesmo que tenha tomado a extra. Com 15 meses, vai se tomar de novo, tá bom? E quem não tomou nessa faixa etária, aí pode tomar até 29 anos 2 doses, de 30 a 49 anos, uma dose, tá bom? Lembrando que, gente, como a vacina começou em 1992, o que que acontece? Quem nasceu antes disso, se não foi tomar, às vezes já era adulto, às vezes era adolescente, às vezes não foi tomar nenhuma dose, né? Porque quem nasceu depois dali, como entrou para o calendário vacinal, com certeza nasceu, a mãe foi lá, pegou e levou para tomar a partir de 1992. Dá uma conferida no cartão, mas como entrou dentro do calendário, a probabilidade de quem nasceu depois de 92 ser tomada é muito maior. Agora, quem nasceu antes disso,
Inclusive, 30% das pessoas que estão sendo afetadas hoje com o sarampo é dessa faixa etária, de 20 a 30 anos. Por quê? Porque foi a época que ainda não tinha vacina, que quando a gente era criança não tinha vacina. Então tem que procurar saber se já tomou, se não tomou a vacina, tem que ir lá tomar 2 doses até 29 anos e acima de 30 anos ainda tem que tomar uma dose, tá? E de 30 a 49 anos tomar uma dose. E por que que só vai até 49 anos? E depois de 50 anos? Depois de 50 anos não está dentro mais da faixa etária que tem que ser vacinada, gente. Mas é porque, antigamente, antes de ter vacina, a gente tinha muito surto de sarampo. Sarampo era uma doença muito frequente, né? Que se matava muito, a população quase toda pegava sarampo. Então, já subentende que a pessoa acima de 50 anos já tem adquirido sarampo. E se você já pegou sarampo uma vez, você não pega mais, então acredita-se que todo mundo que está acima de 50 anos já tenha pegado sarampo em alguma época da vida. Por isso, eles não entram para a faixa etária de risco hoje, tá? Mas a vacina é contraindicada para quem tem acima de 50 anos? Não. Ela está disponível na rede particular, ela não está dentro do calendário vacinal para essa faixa etária. Mas ele pode tomar? Pode. Não tem nenhuma contraindicação para os idosos, né, ou acima de 50 anos, tomarem a vacina do sarampo, tá bom? Gestantes podem tomar a vacina? Gente, e a última pergunta que a gente tem é uma pergunta muito boa. Gestante pode tomar a vacina? Gente, gestante não pode tomar essa vacina. Porque essa vacina ela é feita com um vírus atenuado, ou seja, esse vírus está vivo. E como a gestante ela já tem uma mudança, né, no sistema imunológico dela, então não é aconselhável que ela tome essa vacina. Se é tomar, né, vamos supor que a pessoa tomou e também não sabia que estava grávida e tomou a vacina. Gente, o que a vacina, o que o sarampo pode provocar? Ele pode provocar aborto ou pode provocar parto prematuro. Mas não tem nenhuma confirmação de casos que isso ocorreu. Então, a gestante pode ficar tranquila, porque, assim, é algo que pode acontecer, mas a gente não tem nenhum caso que tenha acontecido isso, tá? Então, a gestante que tomou por acidente, não tem problema. Mas o ideal é que você, que já quer engravidar, tome a vacina agora, antes de ficar grávida, porque aí não tem problema nenhum. Aí engravidou, tá ótimo. Agora, gente, se você está grávida e não tomou a vacina, olhou no cartão e nunca tomou a vacina, o que vai acontecer? Quando você ganhar o bebê, você toma a vacina, porque isso vai passar anticorpos pelo leite, né? Através do aleitamento materno, para o seu bebê, tá bom? Essa é a melhor forma de fazer, porque toda vacina, gente, não é só do sarampo, mas toda vacina que tem um vírus vivo, a gestante, ela não pode tomar, tá? Isso é, assim, uma prevenção, porque justamente por esse fato a gestante já tem o sistema imunológico diferenciado, então elas não podem tomar. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero ter esclarecido as dúvidas de vocês. Caso tenha mais dúvidas ou algo que eu não falei, né, pode mandar pra gente aí as perguntas através aí do link, que aí eu vou responder todas, tá? Aquilo que eu também não souber, vou me informar e vou trazer para vocês. Mas eu acredito que eu trouxe, assim, aquilo de mais importante hoje que a gente deve saber. E eu acredito que se vocês não sabiam, passe essa informação para frente, porque é uma doença que realmente mata e ela está chegando aqui em Araguari, tá? Começou agora em novembro os nossos primeiros casos. Então, o que é importante todo mundo fazer, gente? Vacinar. Porque se todo mundo estiver vacinado, esse vírus não tem para onde ir e ele vai embora, tá certo? Então vamos lá, gente. Até mais um Falando em Saúde.